Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira. Espero que todos estejam bem, que tudo esteja bem aí com vocês, da mesma forma como está comigo aqui, que fiquemos bem. Muito obrigado por dedicarem um tempinho aí, uma quarta-feira, 1 hora aí, ou o que você conseguir compartilhar, para poder entender um pouco mais sobre cães, para poder melhorar o seu relacionamento, ou se preparar, como é sempre o mais ideal, a gente se preparar para trazer um cãozinho para nossa vida. Boa noite a quem já está entrando aí, vamos que vamos. Hoje eu vou começar homenageando as mães. Não é uma homenagem disfarçada, vai. Porque acho que todo mundo já ouviu um familiar dizer alguma coisa do tipo para você: você não é todo mundo. Quando você é menor, vamos falar quando você é mais criança ali e tal, você acaba ouvindo por parte das pessoas que moram ali com você, os adultos, eles falam: você não é todo mundo, quando você quer fazer alguma coisa que tá todo mundo fazendo, todos seus amigos, todos aqueles conhecidos, e aí você ouve que você não é todo mundo. Ou ainda tem aquele ditado, se você pensar, eu escrevi aqui porque senão eu não lembrava do ditado, que é o diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Esse ditado acho que é um ditado, e se eu não estou enganado, é um ditado popular aí de diga-me com quem andas e te direi quem és. Porque acho que a gente acredita mesmo, a gente tem essa consciência de que se a gente está envolvido, ou se a gente está dentro de uma situação onde acontecem determinadas coisas, que as pessoas agem de determinada forma, a gente também vai agir da mesma forma, vai ter os mesmos costumes, né? Daí que vem os famosos hábitos, os regionalismos, né? Inclusive com relação a falas, o jeito que se fala, o jeito que se entende alguma coisa, datas comemorativas, como que se faz. Bom, isso é uma grande realidade nossa, dos seres humanos. Então por que seria diferente com os outros animais que pensam também, no caso, os nossos cãezinhos? Então todas essas frases que a gente ouve falar, frases de efeito, de você não é todo mundo, ou diga-me com quem andas e eu te direi quem você é porque o meio influencia a gente. Isso sem dúvida nenhuma, e falando de cães ainda, isso na maioria das vezes é muito presente, é muito claro a gente ver que os cães eles são influenciados, é um fenômeno que existe, eu não sei nem se é fenômeno ou se é uma coisa mesmo natural. Inclusive, acho que até segunda-feira passada aqui, não foi segunda-feira agora não, bom, não lembro quando foi, mas eu já conversei com pessoas que dizem que trouxe um cão para casa e já tinham outro cão, e esses cães começaram a se comportar muito parecido. Ou o cão que já estava em casa influenciou o outro cão que chegou para que eles fizessem coisas parecidas, ou o cão que chegou começou a fazer, por exemplo, latir, começa a latir demais, e aí o outro cão começa a latir também. Isso não só dentro de casa. Se você imaginar, até mesmo você, lógico, que não tem cão, provavelmente você já ouviu os cães latirem à noite, né? Começa um latir, e aí o outro late daqui, e aí um lá longe se ouve que tem um outro latindo lá do outro lado, porque essa situação em si, ela influencia qual é o comportamento que esses cães vão ter naquela determinada situação, naquele determinado momento. Isso acontece também para as coisas boas. Eu tô falando aqui de latir, mas existe esse fenômeno quando você vai em canis. Não sei quem já frequentou, já conheceu, já visitou um canil onde faz adoção de cães, tudo. É muito barulhento, porque todos os cães têm esse costume. Eles aprendem um com os outros, o que eu vou fazer, como eu tenho que me comportar nesse lugar. E o contrário também é muito válido. Se existe dentro da sua casa, ou até nesse lugar específico onde tem muitos cães, cães que se comportam bem, cães que sabem esperar, cães que ficam calmos, que interagem de uma forma tranquila, que não são agressivos, que não ficam latindo, isso também influencia diretamente o comportamento dos outros cães. Essa influência de comportamentos, ela só existe caso o cão que não tem os comportamentos, ele não conheça, tá meio confuso essa explicação, né? Ele não conheça nenhum tipo de comunicação diferente, ele não conheça comportamentos diferentes, ele não tem uma rotina muito bem estabelecida. Se isso não acontecer, qualquer outro cão que chegar e apresentar um comportamento, esse cão vai ser influenciado. Porque ele não tem essa segurança, ele não conhece exatamente como as coisas funcionam, ele não tem autonomia, então ele vai ser mais influenciado pelos comportamentos que o outro cão traz. Agora, se esse cão que já está em casa, ele tem todo esse repertório, essa bagagem de comunicação, de saber como funciona a rotina, quais os comportamentos que ele deve apresentar em determinadas situações, o cão que chega vai começar a repetir e copiar isso que esse cão faz.
Como exemplo, são cães que sentam para receber o petisco. Isso é uma coisa muito normal na rotina de quem tem cães. As pessoas acabam fazendo isso com bastante frequência, que é pedir para o cão sentar para receber um petisco. Se o cão já faz isso, quando chega um outro, rapidamente ele vai começar a sentar também para receber o petisco, porque ele observa que aquele cão que fez aquele comportamento ganhou a recompensa. A princípio ele vai tentar do jeito dele, da forma como ele conhece, mas quando ele perceber que a melhor forma e quem ganha mais rápido é aquele cachorro que senta, ele vai começar a repetir isso também. Nossa, fui longo, hein? Boa noite a todos. Já fiz uma... Deixa eu ver quem tá aqui, ó, uma galera nova, diferente. Boa noite, Neia, Soninha, que maravilha. Elisângela, a galera toda aí presente. Eita, balancei a câmera aqui. Deixa eu já tomar minha água aqui. O tema de hoje é: o meu cão só se comporta em casa. E aí, mesmo que você não tenha um cão hoje, é legal a gente já se preparar e a gente entender exatamente essa questão que provavelmente faz parte da realidade de quem tem cães. Quem já tem um cão em casa provavelmente percebe uma diferença de comportamento do cão dentro de casa e fora de casa. E isso pode ser até o contrário. Meu cão é super bonzinho, super tranquilo fora de casa e dentro de casa ele toca o terror. Mas na maioria das vezes é o contrário. É fora de casa que o cão fica mais bagunceiro, mais arteiro. Vamos entender primeiro o que seria comportar. O que na nossa ótica seria o cão se comportar? Se a gente for falar dentro de casa, o que poderia ser comportar? Eu acredito que para cada família ou para cada pessoa, essa questão, essa palavra, ela tem um significado diferente. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o cão ser comportado é aquele cão que obedece. É aquele cão que você pede uma coisa, você fala alguma coisa, você dá um comando e ele respeita na hora. E isso engloba tudo. Engloba inclusive as broncas. Quando você dá uma bronca no seu cão e ele para de fazer, por exemplo, o cão latindo. E aí você fala, para de latir! E aí ele para de latir. E aí você fala, pô, beleza, ele se comportou. Agora ele se comportou. Só que como que é isso na cabeça do cão? Será que ele entende exatamente o que é o famoso se comportar? Se a gente levar para uma questão da sociedade onde a gente vive, existem algumas regras que são estabelecidas pela sociedade. Não são todas as regras que todos concordam ou procuram seguir, porém, dentro dessa realidade, nós acreditamos o que seja um comportamento aceitável. Só que na cabeça do cão isso não existe. Não existe regras de comportamento. O que o cão vai fazer são aquelas coisas que para ele geram algum benefício, trazem alguma recompensa. Então, a partir do momento que ele consegue fazer alguma coisa que traz uma recompensa para ele aquilo é ser comportado. Aquele é o comportamento que ele precisa apresentar nessas situações. O que é pra gente? Tem gente que não vai ligar do cão ficar latindo. Às vezes o cão fica latindo, a pessoa fala, normal, o cão late porque não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, falava. A gente até ouve as pessoas dizerem isso. Mas não é todo mundo que vai querer que o cão fique latindo. Por exemplo, o cão que rosna quando você vai mexer na comida ou tentar tirar um brinquedo dele. Muitas pessoas acham que é normal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É do cão mesmo fazer isso. Então o que é se comportar? É legal que a gente faça sempre essa reflexão e para cada pessoa vai ser diferente. Só que eu vou deixar a minha visão aqui do que é se comportar. Para mim, falando de cães, se comportar é tudo aquilo que permite que o cão participe das situações do dia a dia, da sua rotina com você. A partir do momento que o seu cão consegue participar, ele está presente em todos os momentos, seja numa viagem, num passeio, numa ida a um restaurante, a um parque. Se o seu cão consegue fazer isso, no meu ponto de vista, isso é o comportar. Porque ele está dentro da sua realidade, ele está inserido dentro do seu contexto, do que você gosta de fazer, do que você consegue e quer fazer. Se o seu cão consegue participar disso, não tenha dúvida que ele é um cão comportado. Essa é a visão que a gente precisa pensar. Agora questões de educação, não quero que o meu cão pule nas pessoas, não quero que o meu cão faça xixi fora do lugar. Isso é uma questão muito individual e específica. Agora o seu cão participar das coisas que você faz, sem dúvida, quer dizer que o seu cão é comportado. Beleza, vamos lá. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer perguntas aqui sobre o tema, pode colocar aqui na interrogação, para não ficar perdida a pergunta no meio dos comentários da galera. Estamos todos bem? Elizabeth que perguntou se estamos todos bem. Então façam a pergunta e se você achar que é importante alguém ouvir essa live e assistir essa live e participar, manda aqui no aviãozinho para a pessoa vir participar agora nesse momento, que senão depois não tem como interagir e responder uma coisa que de repente você queira saber. Vamos começar aqui com a minha querida enquete. Seu cão
Eita, passei e perdi. Seu cão vai te obedecer dentro e fora de casa? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Quem não tem cão, principalmente, é muito legal já pensar sobre isso, para já se preparar. E quem tem cão, é uma questão a se mudar, caso seja diferente disso. E a gente pergunta de obedecer. A pergunta foi de obedecer dentro e fora de casa. Qual que é o critério para você querer que seu cão te obedeça fora de casa? É você dar um comando para ele? É você pedir alguma coisa para ele e ele responder tanto dentro quanto fora de casa? Será que é isso? A resposta era só, era sempre ou nunca. Sempre vai me obedecer dentro e fora de casa, ou nunca vai me obedecer dentro nem fora de casa. Lembra que o cão faz aquilo que traz algum benefício, alguma recompensa para ele. Se você conseguir direcionar, ou seja, você controlar a situação, você transformar o ambiente de forma que aquilo que o seu cão faz e ganha uma recompensa é aquilo que você quer que ele faça. Por exemplo, o cão sentar para poder colocar a guia. Você não quer que ele fique pulando para lá e para cá, latindo, mordendo a coleira. Então você precisa sim fazer isso dentro de casa para que o seu cão dentro daquela situação não pule e não fique agitado. Uma das formas de se fazer, é lógico, existem milhares, mas uma das formas é você brincar bastante com o seu cão dentro de casa. Brinca bastante, joga bastante bolinha, faz bastante cabo de guerra, corre para lá e para cá, faz corrida de obstáculos. E aí depois, quando você perceber que o seu cão está um pouco mais tranquilo, você fala, vou colocar a coleira nele aqui. Essa é uma das formas, tá, de você fazer a transformação do ambiente, você garantir que o seu cão não vai apresentar determinado comportamento. A partir daí, quando ele perceber que ele estava calmo, a coleira veio e aí ele conseguiu sair de casa, conseguiu fazer um passeio, a tendência dele é começar a repetir isso dentro de casa. Só que, vamos lembrar no cenário, tem uma questão muito importante quando a gente fala de comportamentos de cães, que é com relação à generalização. Então a gente precisa fazer generalização de tudo aquilo que a gente ensina e que o nosso cão aprende. Nesse caso da coleira, a gente precisa fazer em outras situações, em outros contextos. Aos poucos você vai diminuindo a brincadeira para ele cansar menos. Você vai inserindo um petisco, você vai inserindo um comportamento que ele já conhece, um comando de fica, um comando de senta, um comando de deita, um comando de dar a pata. Não importa, mas você precisa inserir em diversos contextos diferentes. Vou dar um exemplo prático, falando de colocar a coleira mesmo. Você primeiro faz nessa situação, depois que ele correu bastante e tal, você põe a coleira lá com sucesso. Aí depois ele já entendeu que ele precisa ficar calmo para receber a coleira. O que seria uma mudança de contexto? Você deixar a porta aberta. Ou você abrir a porta. Ou você pegar a chave na mão e ficar balançando. Ou você pegar um brinquedo que ele gosta muito, para que ele fique esperando e você coloque a coleira. Você mudou o contexto. É isso que a gente precisa entender como questão de generalização. Não é repetir exatamente a mesma situação sempre. A partir do momento que o seu cão entendeu e já apresenta o comportamento, você modificar esse contexto para que ele comece a generalizar e a partir daí ele consiga realizar isso fora de casa. Não faz sentido você querer, falando em o seu cão te obedecer dentro e fora de casa, ou seja, ele conseguir responder alguns comportamentos, se você não fez esse processo. Se você levar o seu cão para fora de casa, um contexto completamente diferente, cheio de estímulos diferentes, e querer que o seu cão tenha o mesmo comportamento que ele teve em casa, as suas chances de sucesso são bem pequenas. Você vai rodar a roleta da sorte e vai torcer para que dê certo. Ah, meu cão senta sempre que eu peço. Aí você tá na rua com o seu cachorro, aí tem 10 cachorros do outro lado da rua latindo para ele, aí ele começa a latir, aí você fala, senta, senta, senta. Você vai implorar, você vai rezar, você vai abaixar no chão, fazer a oração, acender vela, e ele não vai sentar. Porque dentro daquele contexto, ele não foi apresentado, não foi generalizado para ele que ele também poderia e deveria sentar naquela situação. Então, se o cão te obedecer dentro e fora de casa, a gente tem sempre que pensar como toda vez, ele precisa sempre me obedecer dentro e fora de casa. Por quê? Porque você vai fazer essa generalização e facilitar e possibilitar com que ele acerte. É sempre dessa forma que a gente precisa pensar. Entrou mais uma galera aqui, ó. Boa noite. Eita, meti o dedo aqui, baguncei. Qual o motivo do seu cão empacar no passeio? E aí, como a gente tá falando do cão só se comporta dentro de casa, imagina que você foi pra rua com o seu cão, botou a coleira nele e puf. Em algum momento ele
não quis sair do lugar. Ele pegou e parou. E aí eu tinha 3 opções. Birra, medo, cansaço. São 3 questões que a gente precisa ter em mente. Lembra que aqui não tem certo ou errado, que cada um pode enxergar de uma forma, mas a gente precisa avaliar e levar em consideração tudo isso. Sempre que a gente está com o nosso cão e ele apresenta algum comportamento diferenciado, a gente precisa parar e analisar e entender o nosso cão. Falando de birra, tem muita gente aqui no mundo, que fala que os cães fazem as coisas de birra para poder te magoar, porque eles estão com raiva de você, e aí eles pegam e fazem de birra. Ele vai ficar parado ali porque ele não quer passear, porque você tá puxando ou porque tá frio, não importa. Mas você acha que o seu cão faz de birra, de parar no passeio para você ter que pegar ele no colo, porque é uma coisa que você já faz. Lembra da contextualização? Se você levou o seu cão para passear, aí ele empacou em algum momento, e você não fazia ideia de como você deveria lidar com essa situação. Aí você falou o quê? Pô, tô sem tempo, ou caramba, preciso fazer esse passeio, quero chegar logo lá no parque ou aonde você estivesse indo, e aí você pegou seu cachorro no colo. Pegou o cachorro no colo e foram. Aí na próxima situação que seu cão perceber isso, ele vai parar de novo, e aí você vai pegar ele no colo de novo. E aí vai virar a rotina do passeio. Vai se transformar dessa forma. O seu cão vai entender que para o passeio acontecer, ele precisa parar, empacar, até você vir pegar ele no colo, e aí vocês continuam o passeio. Essa é uma das situações. Mas de forma alguma, pense como birra. Lembra que o cão faz aquilo que traz recompensa para ele. Se ele está fazendo uma coisa de birra, não está recebendo nada de recompensa. Porque ele, na nossa mente, na mente de quem fala que o cão tem birra, ele está fazendo para desagradar a gente, né? Para que a gente fique com raiva. Só que pensa, qual é a lógica do cão apresentar uma birra se isso não vai trazer um benefício para ele? Você vai ficar bravo? Você vai dar bronca nele? Não faz sentido nenhum a gente achar que o cão faz alguma coisa de birra, porque ele quer pegar e mostrar aquela emoção que ele tá bravo. Ah, então não vou nem andar aqui, ó, porque você tá fazendo eu andar nesse calor aqui. Sai fora. Dá para entender um pouco que a questão da birra não é tão realista. Embora... Bom, coloca aí, pessoal, enquanto eu vou falando aqui, embora eu sei que demora a aparecer as respostas de vocês, se você acha que cães apresentam esse tipo de emoção, birra, ciúme, coloca aí se vocês acham. Acho que sim, tem ciúme, faz birra. Vamos entender se vocês também acham dessa forma. E vamos prosseguindo aqui enquanto isso, mas podem colocar aí. Medo. Será que o cão empaca na rua por medo? Sem dúvida nenhuma. Se o cão se apresenta ou ele observa alguma situação que está muito desconfortável para ele, e não importa o que seja, para cada cão pode ser uma situação, pode inclusive ser um vento. Pode ser um vento batendo lá na frente, mexendo as folhas, que pode gerar um desconforto no seu cão e ele não conseguir, não saber como lidar com aquela situação. Aí ele pega e para. Por quê? Porque ele precisa processar aquilo que está acontecendo. Ele precisa tomar uma decisão. Se ele vai ou se ele volta. Agora, se você fica puxando o seu cão e fala, vem, você está acrescentando uma dificuldade para ele. Você não está deixando ele pensar, ele absorver, ele interpretar e ele tomar uma decisão. Você está simplesmente puxando. E aí você está aumentando uma dificuldade para ele, ele nunca vai conseguir lidar com isso. Mas pode ser um dos motivos do cão empacar no meio do passeio, é porque ele está com medo do que pode vir ou do que está acontecendo. Seja uma experiência que já aconteceu e ele não quer que se repita, ou porque é uma coisa nova e diferente, que ele não está preparado. Então a primeira coisa que a gente pensa quando o cão empacou, fala, eita, tá muito cedo essa situação para ele. E aí você observar e tentar entender o que foi que modificou. E melhorar isso aos poucos com o seu cão. Cansaço. Essa é uma das questões muito legais com relação a passeio de cães, porque uma das coisas que a gente mais ouve, e aí todo mundo, sem dúvida nenhuma, é que os cães precisam passear. Você precisa passear 2, 3, 4 vezes com o seu cão durante o dia. E a gente acaba colocando uma responsabilidade no passeio muito grande. E aí se a gente tem um período só para poder passear com o nosso cão, a gente acaba achando que a gente vai gastar todo aquele período que a gente poderia fazer separadinho, tipo nos 2, 3 passeios de 15, 20 minutos. Você fala, vou fazer logo um passeio de 1 hora, porque aí eu já garanto tudo que acontece, tudo que eu não fiz durante o dia. O meu cão consegue gastar toda essa energia dele. Agora vamos entender. O cão saiu para passear. Beleza, tá delicioso, tá maravilha.
Nossa senhora, ufa, tô cansando, tô cansando. Isso depende de cada cão, depende da rotina e da atividade física que o seu cão tá acostumado a fazer. E aí ele começa a cansar. E aquilo para de ser prazeroso. Seu cão não tem mais prazer fazendo aquilo, não existe recompensa. Muito pelo contrário, existe um aversivo ali, existe uma coisa que está incomodando, deixando ele ruim, de repente até dor, né? Quando a gente está cansado muscularmente falando, a gente sente até dor nos músculos. E aí o seu cão começa a empacar porque você passou do limite dele. E isso ele não vai fazer talvez assim que você passar do limite. Ele vai fazer na próxima. Porque ele já entendeu que, pô, a gente vai sair para passear, só que eu vou começar a me incomodar. Isso vai começar a me fazer mal. E aí ele pega e para. Então ele pode parar antes de cansar, inclusive. E você fala, nossa, mas já cansou? Eita, mas que preguiçoso. E o que ele está fazendo, na verdade, é querendo evitar que aquela situação que já aconteceu se repita. Porque não foi boa para ele e ele não quer que aconteça de novo. Os cães nunca vão querer repetir coisas que fazem mal de verdade para eles. Então, o cão parar por cansaço, ele vai parar. Mas a chance é ele parar antes de cansar. Porque você já cansou ele em outras situações e agora ele fala, não, eu não vou continuar isso aqui porque ele vai me cansar, eu vou ficar incomodado e a partir daqui eu não quero mais fazer nada disso. Então precisa entender exatamente isso e preparar o nosso cão para tudo isso. E saber definir e limitar o tempo que a gente faz essas atividades com o nosso cão. Tem que ser sempre prazeroso, sempre o famoso gostinho de quero mais. A gente precisa que o cão fique com esse gostinho de quero mais, para ele querer participar cada vez mais, para ele estar sempre empolgado, disposto para fazer isso. Se o seu cão apresenta uma empacada durante o passeio, entenda que estou passeando errado. Estou oferecendo esse passeio para o meu cão de uma forma errada. Porque não é de forma alguma para o cão empacar no meio de um passeio que tem que ser uma coisa prazerosa. Beleza, o pessoal colocou aqui, ó. Eita. Pessoal, a Elisângela colocou, Cristal empaca quando ela quer ir para outro lado. Ó, se a gente pensar aqui com relação a não estar preparado, ou com medo, ou desconfortável com alguma situação que já aconteceu, ou que ela já está vendo, sentindo, cheirando, não importa, talvez ela queira ir para outro lado por conta disso. Porque ela não está preparada psicologicamente, socialmente, para poder enfrentar o que vai acontecer ali na frente. E já pode ter acontecido alguma vez, mas também não. Pode ser só uma situação nova, como eu disse, uma ventania repentina, que ela percebe as árvores balançando, os cães percebem tudo muito mais do que a gente e diferente da gente. Então às vezes não é nem isso, ela só simplesmente não está conseguindo processar aquilo agora. Talvez até ela queira continuar naquela direção, porque ela gosta do que vai ter lá. Só que aquela situação presente, não sei lidar com isso. Pode ser uma obra, alguém varrendo a rua, ó, milhares de coisas podem acontecer que faz o cão empacar, e a gente acha, ele está querendo ir para outro lado ali. Não, o cão... Primeiro que você tem que saber onde o seu cão gosta de ir para levar onde ele quer ir. Se ela tá querendo ir pro outro lado, vá só pro outro lado. Besteira, né? O pessoal colocou aqui, ó, cansaço, medo, ciúme sim. A dona Soninha colocou aqui que ciúme. Eu vou falar um pouquinho desse ciúme, deixa eu ver se tem um pouquinho de tempo assim, vamos falar desse ciúme que a gente sempre ouve. A gente sempre transforma ou personifica algumas emoções que nós temos para colocar nos cães. O que é o ciúme? E aí falando de nós, seres humanos, né? É a gente não querer que a pessoa se relacione com outra pessoa. Nossa, foi bem básico, né? Quem entende de ciúme aí, de psicologia, deve ter falado, nossa, olha o que ele falou. Mas é mais ou menos isso. Você não quer que a pessoa tenha contato com uma outra ali. Você quer que ela tenha contato com você. Agora imagina na ótica do cão. Existe uma rotina, existe uma situação, um contexto, onde você senta no sofá, e aí o seu cão vem, pum, e sobe no seu colo, ou sobe do seu lado para você oferecer carinho para ele, ou dar um brinquedinho. Essa é a rotina do seu cão. Aí em determinado momento, você senta no sofá, só que senta uma outra pessoa, no lugar onde seu cão iria sentar. E aí o que aconteceu? Ele perdeu aquela recompensa, aquela situação que aconteceria, e ele não estava preparado para isso, ele ficou desconfortável. Então ele pode apresentar algum tipo de desconforto, seja latir, seja até rosnar, até avançar na pessoa, morder e querer tirar dali, porque ele não estava preparado para isso, não estava bem socializado para isso. A gente precisa entender que os cães não podem ser dependentes da gente. A gente precisa oferecer independência para o cão. Essa questão de... Até falei, isso eu falei na segunda-feira.
de você sentar para assistir um filme e querer que o seu cão fique ali no seu colo, fazendo carinho, você utilizar o tempo que você tem com o seu cão para suprir necessidades que fazem bem só para você, que é você sentar ali e receber e dar um carinho no seu cão, sendo que o seu cão ficou o dia inteiro, sem você ali, e naquela hora ele precisava aprender uma coisa nova, gastar uma energia física, gastar uma energia mental, desenvolver o cérebro, interagir com você, e aí você sentou e falou, não vou fazer nada agora aqui, vou só ficar fazendo um carinho no meu cão. Então você construiu essa realidade, esse contexto para o seu cão, e em algum momento você não repetiu isso. E ele perdeu aquela única coisa que ele tinha. Ele vai pegar e de alguma forma vai tentar fazer com que aquilo aconteça. Isso acontece quando os cães entram no meio de algumas pessoas. Porque na cabeça dele, a situação é você sentada e ele aqui. Ele quer que isso repita, porque é a forma como ele conhece e existe recompensa para ele. Não é um ciúme que acontece. Na verdade, ele perdeu aquela recompensa que ele tinha naquela situação que sempre se repete. Então você colocar, por exemplo, o seu cão tem um brinquedo, e aí você pega o brinquedo, tá brincando ali com ele, bonitinho, gostosinho, e aí você deixa ele soltar o brinquedo no chão. Ou você solta o brinquedo e ele continua brincando. Aí você quer pegar o brinquedo de novo, ou você vai pegar um outro brinquedo, e aí ele vem desesperadamente em cima do brinquedo, e você fala, ih, tá com ciúme desse brinquedo, não pode pegar esse brinquedo. Agora entenda que na cabeça do cão, essa é a forma como ele conhece que as coisas funcionam. E ele vai fazer de tudo para que isso se mantenha. Ele vai fazer de tudo para que as coisas continuem acontecendo e recompensando ele. Então não é ciúme. Tá? Não é ciúme da forma como nós entendemos ciúme. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. Cansaço e medo. O pessoal acha que o cachorro empaca por causa de medo mesmo. É bem mais provável o cão empacar por causa de medo. Porque para cansar um cão, só se seu cão não faz nada o dia inteiro. Beleza, tem mais uma aqui, ó. Vamos lá que agora eu bobeei. É bom para o seu cão pegar coisas do chão? E aí só sim ou não? E aí pensando em questão de se comportar fora de casa, imagina que o seu cão pega coisas que você deixa cair dentro de casa. Então você tá ali comendo, e aí pum, caiu um pedaço de uma bolacha. Aí o seu cão vai lá e pega. Aí você fala, ah, tudo bem, é uma bolacha, não tem problema. Aí você tá ali comendo uma outra coisinha, pum, caiu, o seu cão, pá, rapidamente vai lá e pega. Você fala, eita, não posso deixar cair nada que você pega. Mas até aí tudo bem. São coisas de comer, que você estava comendo. Seu cão vai lá e come. Não que tudo possa ser comido, mas é uma situação mais controlada. Agora imagina se ele faz isso dentro de casa, não, se ele faz isso fora de casa. Com qualquer coisa que aparece no chão, que cai no chão, uma bituca de cigarro. Pof, caiu, rolou a bituca de cigarro, ele vai direto ali, pum, e pega. Então entende aquela questão que talvez o comportamento que o seu cão tenha dentro de casa, que você fala, ah, ele é comportado, ele tá numa boa, ele só pega às vezes quando cai alguma coisa aqui, mas não tem problema nenhum. Mas e se isso se repetir fora de casa? Quão saudável ou quão perigoso pro seu cão vai ser ele pegar alguma coisa da rua? Inclusive pode ser até um bicho, uma aranha, sei lá, um bicho venenoso, uma planta, uma flor, milhares de coisas que podem cair no chão, podem ter no chão, inclusive que podem fazer muito mal pro seu cão. Então quando o cão pega coisas do chão, não é interessante, não é saudável. A gente sempre fala, pelo menos eu sempre falo aqui, aquela questão dos drives dos cães, que são conjuntos de comportamentos que são despertados através de alguns estímulos. E existem para várias situações, para brincar, para comer, para ficar bravo, para fazer atividade física, para aprender um comportamento. Então existem esses drives, que são gatilhos, né, que você desperta no cão a vontade de fazer alguma coisa. Se toda vez que cai uma coisa no chão, o seu cão dispara esse gatilho nele de eu tenho que pegar aquilo que caiu, em qualquer lugar ele vai fazer isso para qualquer coisa que cair. Então você precisa começar a trabalhar com o seu cão o autocontrole. Isso é uma das coisas mais importantes de se trabalhar com o cão dentro de casa, é trabalhar esse autocontrole para o seu cão conseguir ficar longe desses estímulos. Não responder de primeira a esses estímulos, quando aparece alguma coisa correndo, alguma coisa rodando, uma bolinha sendo jogada. É legal você trabalhar esses estímulos com o seu cão para que ele tenha autocontrole. Na hora que cai alguma coisa e ele pega e ele se dá bem, a tendência dele é repetir isso. Só que provavelmente está faltando algum tipo de estímulo para o seu cão para ele preferir ir atrás de uma coisa que caiu. Ou seja, você nem estava interagindo com ele. Então começar a criar momentos de interação, você e seu cão, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E dentro disso você trabalhar esse autocontrole, deixando coisas caírem no chão aleatoriamente enquanto você faz uma outra atividade com seu cão, fazendo ele esperar, fica, né? Com alguns comandos de fica é muito legal para fazer isso. Então não é saudável, é perigosíssimo.
quando caem coisas no chão e o seu cão vai lá e pega, independente do que seja. Eu tô falando de coisas de comer, mas pode ser uma meia, um botão, uma moeda, um chinelo. Chinelo cair no chão? É, às vezes cai, né? Mas não é bom pro cão pegar coisas que caem, principalmente na rua. Na rua é pior ainda, então faça isso dentro de casa. Eu fiz uma pergunta aqui, ó. Eu fiz no Instagram, que era: por que você acha que os cães se comportam diferente na rua? Por que você acha que os cães se comportam diferente na rua? Se vocês quiserem coloca aqui na interrogaçãozinha a opinião de vocês de por que os cães se comportam diferente na rua. E aí vamos ver aqui se tem resposta da galera. Eita, tem, peraí. Peraí que tem, puf. Aqui, ó. Os cães se comportam diferente na rua porque tem muita coisa pra ver. É uma realidade. Só que vamos entender isso sempre. Vamos entender isso pelo mundo do cão, pela ótica do cão. E por que ele se comporta diferente? É só porque tem muita coisa para ver? Imagina que você fez uma boa socialização com seu cão. Isso dentro de casa, apresentando objetos novos, barulhos novos, cheiros novos, trazendo pessoas dentro de casa, trazendo cães, trazendo gatos, trazendo passarinhos dentro de casa. Imagina o quão bem socializado ou preparado para esses estímulos o seu cão vai estar. E aí você sai na rua. Existem diversos outros estímulos, inclusive estímulos que ele nunca viu, talvez, que você nunca apresentou dentro de casa. Porém, é tão rica a socialização do seu cão que para ele é normal. Ele não precisa ficar ali olhando para tudo e querendo pegar tudo e chegar em tudo. Entenda dessa forma. É muita coisa para ele ver? É muita coisa para ele ver. É um motivo para ele se comportar diferente? Não deveria ser. Essa questão que você precisa levantar. Não deveria ser. Da mesma forma que pra você, não tem problema nenhum eu sair aqui pela casa, vou atravessar a rua, vou na padaria. É vida que segue. Eu conheço isso, eu sei o que acontece, eu sei o que eu preciso fazer, eu estou super seguro do que vai acontecer. É lógico que estamos falando de situações normais. Né? Se acontece uma coisa diferente, até nós talvez não estejamos preparados para isso. Mas só o fato de ter muita coisa para ver, muito estímulo sensorial para o seu cão, não é motivo para ele agir diferente. Se ele está agindo diferente por conta disso, é aquela hora que a gente para, repensa, fala, eita, meu cão não está conseguindo lidar direito com isso, ele não está conseguindo se comportar da mesma forma como ele fica em casa. Então calma, eu preciso apresentar isso para ele, ou aumentar o número de estímulos que ele conhece de uma forma prazerosa, com cuidado, controladamente, em ambientes onde eu sei o que pode acontecer, ou é mais tranquilo, e apresentar esses estímulos gradativamente para o seu cão. Então a gente não pode nunca achar que só porque tem muita coisa para ver, é normal, não, tem um monte de cachorro, tem um monte de ave, tem um monte de árvore, tem um monte de coisa acontecendo, caminhão, carro, é normal ele me ignorar, ele se comportar diferente aqui. Então não é essa a questão que a gente precisa fazer com os nossos cães. E até pode ser uma desculpa, mas para quem não está afim de oferecer qualidade de vida para o cão. Se ele fica completamente diferente quando ele está fora de casa, peraí, calma, talvez não esteja na hora de eu ficar passeando com ele pra lá e pra cá. Deixa eu ver se eu puxo mais uma pergunta. Não vou puxar mais. Tem mais uma pergunta aqui, mas vou deixar pra próxima rodada de pergunta. Agora eu vou colocar a minha opinião. Também, que eu sempre gosto de pôr, por que o cão se comporta diferente fora da rua. Eu ouço muitas pessoas falarem também, porque ele é super protetor. E aí eu tô falando de cães que ficam latindo pra todas as pessoas, todos os cães que se aproximam. E aí a pessoa fala, ele é super protetor, ele não quer que ninguém chegue perto de mim, ele tá me protegendo, né? Ele tá sendo aquele famoso, o líder da matilha, né? Então ele tá querendo ser o líder da matilha aqui, controlar esse passeio, pra nada de ruim acontecer comigo. Entenda que existe um desconforto, e muito grande pro seu cão nesse caso. Se ele tá se comportando a ponto de ser agressivo, seja com latidos ou até com próprias avançadas, né? Mostrar dente, rosnar e tudo, tá muito desconfortável para o seu cão. E a rotina que você tem dentro de casa com ele talvez também seja pobre. Porque ele não sabe exatamente qual é a posição dele dentro dessa sociedade, dentro dessa família. Ele fica achando que ele precisa sempre ser o cara que toma atitude. A gente fala muito sobre isso, de você ser a tutora proativa, o tutor proativo. É aquele que faz as coisas antes de acontecerem, que prepara o cão para situações. Então talvez dentro de casa esteja faltando também. É um indicativo, talvez, de que em casa você precise melhorar as interações com o seu cão.
fazer uma coisa mais saudável, melhorar a independência do seu cão, a segurança do seu cão, apresentando outros estímulos dentro de casa. Porque se fora de casa ele chega ao ponto de latir, rosnar e avançar em outros cães e outras pessoas, ele não está nem um pouco socializado, nem um pouco preparado para a sociedade que está aí, ó, esse mundão afora que está aí para nós. Então, ou falar que o cão está querendo te proteger, olha que ruim. Mesmo que ele queira, tá? Nem vou entrar nessa questão, talvez na cabeça de algumas pessoas também, seja super normal achar que o cão tá ali para proteger a casa e proteger ele. Mas se ele tá precisando demonstrar isso na rua, com coisas que não estão te oferecendo perigo, imagina como é que tá a consciência, ou como é que tá a saúde mental do seu cão naquele momento. Completamente preocupado, completamente ansioso. Então isso não é o ideal, não pode acontecer e não é uma desculpa para o seu cão se comportar diferente fora de casa. Beleza, vamos seguir. Quase eu peguei uma garrafa aqui que tá vazia para beber. Eita. Falando ainda de por que o cão se comporta diferente fora de casa, eu quero levantar uma questão que é com relação a coleiras. Independente de qual é o tipo de coleira que você use, tá? Se é a de pescoço, se é peitoral, se é anti-puxão, se é presa nas costas, se é presa na frente, se é uma corda enrolada no pescoço. Não tô falando mal, tem pessoas que tem aquelas cordinhas ainda antigas que você coloca uma corrente, né? Que você põe no pescoço do seu cão para passear, sei lá. É muito importante você fazer uma adaptação e uma habituação ao uso da coleira com o seu cão. Por quê? A coleira, naturalmente, ela vai restringir... Eita! Nossa, que susto! A coleira, naturalmente, ela vai restringir o acesso do seu cão ou o espaço do seu cão. Ela não vai permitir que ele tenha acesso a muitas coisas. Se você não fizer corretamente uma adaptação à coleira, o seu cão vai perceber naquele acessório uma coisa que prende ele, que impede ele de demonstrar algumas coisas, inclusive de fugir. Se o seu cão se apresentar numa situação onde ele está com muito medo e quer sair dali, que é uma das reações naturais, é fuga, ele percebe que ele não consegue, porque a coleira dá aquele tranco nele. E não estou falando nem por causa do tranco, que é ruim. O tranco em si já é ruim, mas é a situação de ele não conseguir sair da situação que ele estava, ou conseguir chegar também. Ele sabe que ele não consegue ir porque tem uma coisa segurando e travando ele. A partir daí ele já criou uma relação ruim com a coleira, com o peitoral, o que seja. Então toda vez que você colocar esse peitoral no cão, ele já vai começar a ficar mais ansioso e mais reativo. Porque ele sabe que se ele estiver diante de uma situação conflitante, desconfortável, ele tem pouquíssimas opções. Porque ele não consegue sair de perto. Ou ele vai empacar e ficar parado ali, porque ele sabe que, pô, agora eu sei que eu não saio daqui, ninguém me pega, ninguém me tira. Mas e se a situação estiver vindo em direção a ele? Se for um carro se aproximando, se for um outro cachorro, milhares de coisas. Milhares é ótimo, né? Algumas coisas aí. E o seu cão já sabe, porque a relação não foi boa, a apresentação do acessório não foi boa, ele começa a ficar mais reativo. Então a maioria dos cães tendem a ser mais reativos quando estão na coleira, quando estão presos. Por quê? Tem um vídeo, eu não sei se todo mundo já viu, mas tudo bem, que tem um portão entre dois cachorros e eles estão aqui, ó, latindo a ponto de quase se matar. E aí o portão abre e aí eles param. Eles simplesmente param de latir. O que aconteceu nessa cabeça, ou qual é a relação que esses cães têm, qual é o histórico que eles têm com o portão? É uma coisa que impede ele de ter acesso, que dificulta o acesso dele às coisas, que não deixa ele fazer nada, que impede a passagem ou a ida dele. Então, a partir daquele momento, quando ele vê que existe um portão, isso acontece muito com cães que ficam em quintal, na frente de casa, ele percebe que ele não consegue ter acesso às coisas. Então ele começa a apresentar reatividade. O sinal que ele mostra de desconforto é um latido, é um rosnado. Mas a partir do momento que tirou aquilo, que ele percebe que ele tem outra opção, ele escolhe outra opção. Seja sair de perto, seja só virar o rosto e parar o contato visual com o que estava incomodando ele, que é exatamente o que acontece nesse vídeo desses dois cães aí que estão ali brigando. Então é importante que a gente entenda que a coleira, naturalmente, ela vai gerar uma reatividade no seu cão, vai deixar ele mais ansioso, mais estressado, porque você não apresentou direito esse acessório e ele percebeu que aquilo limitava as opções dele, tanto de ida quanto de fuga. Então é importante a gente pensar isso. A coleira tem que ser a nossa colega, a nossa parceira. E do nosso cão também. Tem que ser um acessório completamente natural.
como um chinelo pra gente, como um tênis, como um boné, não importa, que não vai mudar o seu comportamento e você vai conseguir fazer as coisas mesmo diante daquele estímulo, daquele acessório. Então o nosso cão precisa sim se habituar e conhecer muito bem e gostar demais e saber andar na coleira. Senão a primeira coisa que vai acontecer é ele se comportar diferente na rua, sem dúvida nenhuma. Assim que você botar a coleira, em casa mesmo ele já vai começar a ficar diferente. Segue o jogo, faz sentido isso? Boa noite para quem entrou agora, Alberto, Fátima. Vamos lá. Ó, que isso? É normal o cão puxar a coleira durante o passeio? Eu sempre gosto de colocar algumas questões que são corriqueiras e perguntar se elas são normais. E aí vamos entender, o cão puxar a coleira durante o passeio. Você pode até colocar, ele está querendo me dominar, ele está querendo conduzir o passeio. Ou a pessoa pode falar, ele não sabe andar de coleira. Vamos entender essas duas formas, ou todas as formas que a gente tem com relação ao cão puxar a coleira na guia. Se é normal. Não é normal. De forma alguma é normal. Imagina que você... Aí vou puxar pro lado humano, vou inventar uma situação aqui que apareceu. Você dá a mão para uma criança. E aí essa criança começa a correr. E aí você fica puxando ela. E aí você corre com ela. E aí quando você vê, vocês estão os dois correndo ali, você e a criança de mão dada. Toda hora que você der a mão para essa criança, automaticamente ela vai começar a acelerar esse passo. Ela vai começar a repetir essa situação. Porque foi a forma como ela entendeu e conheceu que deveria agir nessa situação. Imagina o seu cão, você pôs uma coleira, uma coisa que ele nunca conheceu na vida. E aí você pôs, ela tem aquele limite nela, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros ali. Só que você pôs e não estava tão atento, seu cão tentou andar e tomou um tranco. Aí você pensou, para ele não tomar esse tranco, eu vou andar com ele ali, né, coitado. Coitado do meu cão. Então, você andou. Aí na cabeça do seu cão já começou, eita... Então quer dizer que essa pressão aqui, ó, ela precisa existir para que eu possa andar. Então olha como é que já ficou a cabeça do seu cão, a ansiedade dele com relação à coleira. Ela precisa estar sempre esticada, ela precisa estar sempre pressionando ele para que a situação aconteça, para que o passeio aconteça, para que ele consiga chegar nos lugares. Então não é normal, não é saudável de forma alguma. O seu cão precisa se comportar dentro de casa da mesma forma que se comporta fora. Então se você bota uma coleira e o seu cão começa a puxar, ele vai puxar sempre. E não importa se você vai puxar a coleira, se você vai dar tranco nessa coleira, se você vai fazer tudo de ruim que tem para fazer com essa coleira. A gente sempre fala que a gente precisa mostrar para o nosso cão o que ele precisa e pode fazer. E não o que ele não pode. Se você só mostrar para o seu cão o que ele não pode fazer, ele nunca vai saber o que ele pode. E ele vai ficar tentando fazer várias coisas e você sempre falando não pra ele, puxando a coleira e puxando até uma hora que ele vai falar, peraí, então esse é o jeito. Eu já tentei várias vezes, já tentei correr pra cá, já tentei correr pra cá, já tentei ir pra cá. E continua esse tranco, então é dessa forma que eu tenho que passear aqui com essa pessoa. Vamos sempre entender a lógica na cabeça do cão. O cão não puxa porque ele quer dominar ou porque ele é doidão, sei lá. É porque ele acha e acredita e aprendeu que essa é a forma que ele deve passear. Agora, isso não é saudável para ele. Porque a partir do momento que você põe a coleira, já desperta o drive nele, aquele drive, só que não é um drive saudável. Porque ele vai ficar o tempo todo lutando com aquela coleira, sempre querendo que ela esteja esticada. Não é porque ele é acelerado, ele é ansioso, não, é porque ele acredita que é dessa forma que ele anda, que ele precisa andar. Então precisa fazer sempre uma apresentação e uma habituação da coleira dentro de casa, de uma forma mais tranquila, mais calma, para virar um acessório natural e parceiro do seu cão. O cão não fica puxando porque ele é birrento. Ele fica birrento ali, ele quer sair logo, ele fica puxando. Vamos entender o lado do cão sempre. Vamos continuar aqui com as nossas enquetes. As nossas não, as minhas e as de vocês também, vai. Como o seu cão deve ficar no passeio? A gente já passou completamente para fora de casa, que é o meu cão só se comporta bem dentro de casa. Fora de casa ele não se comporta. Como ele deve ficar então nesse passeio? Ele deve ficar tranquilo? Ele deve ficar cheirando tudo? Ou ele deve ficar coladinho em você? Do seu ladinho ali? Andando, você e ele ali, um único elemento, uma única pessoa, 2 corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. A opção sempre será a melhor opção, tranquilo. E quando eu digo tranquilo, não é parado. Não é parado, é muito pelo contrário, é confiante. É sem puxar a coleira, é sempre atento a você, sabendo para onde ele vai, sabendo o que ele pode fazer e como ele se comunica com você para chegar em lugares que ele quer. Tem um treino muito legal, que é um treino de
de contato visual, é falar de foco. Um treino de contato visual, que é você estabelecer com o seu cão sempre um contato visual, quando você for oferecer alguma coisa para ele, e aí são milhares de coisas, muitas coisas, brinquedos, petiscos, carinhos, saídas de casa, andadas, acesso a algum lugar, algum poste, algum arbusto, alguma coisa que seu cão queira chegar. E você sempre estabelecer com ele essa comunicação dele olhar para você. Por que isso é importante? Porque nem sempre o seu cão vai querer fazer as mesmas coisas, inclusive é legal ele fazer coisas diferentes. Mas você saber que existe uma comunicação que sempre que ele te olha, ele está querendo fazer alguma coisa, você fica muito mais atento, a sua comunicação fica muito mais saudável com o seu cão. E isso é uma das formas do seu cão ser tranquilo no passeio. Por quê? Porque ele vai estar andando com você, aí de repente apareceu um estímulo que ele falou, opa, acho que eu quero ali explorar aquele lugar ou conhecer aquele cão, aquela pessoa. Aí ele vai parar, sentar até se for o caso e vai te olhar. Assim que ele olhar para você, você vai pegar e vai olhar para o ambiente e falar, opa, vamos lá? E aí você leva ele até o lugar. Isso é tranquilidade de um passeio. É o seu cão conhecer, saber lidar com as dificuldades que existem, saber como o passeio funciona e você interpretar as linguagens do seu cão. Esse é o passeio mais bonito de todos. Então seu cão vai conseguir se comportar fora de casa se dentro de casa você já fez toda essa comunicação com ele, já criou todo esse repertório, essa bagagem, já trouxe confiança, tranquilidade para ele. Esse é o nosso objetivo sempre com os nossos cães. Então ele precisa estar tranquilo, é o mais ideal. Aí cheirando tudo. O passeio ele é naturalmente uma experiência sensorial para o cão. Ele precisa disso para poder sentir novos cheiros. Vamos falar de cheirando tudo? Ele precisa disso. Só que ele não precisa enfiar o nariz em tudo. Ele não precisa. Isso mostra um estresse, uma ansiedade, um descontrole no seu cão, principalmente emocional. O seu cão ter que enfiar o nariz para sentir o cheiro é porque ele está muito... Imagina uma pessoa, não conheço, tá? Vou dar minha opinião. Uma pessoa que é viciada em drogas. E aí quando ela vê uma droga ali, ela não vai simplesmente chegar... Nossa, como é... Mas é mais ou menos isso. Imagina para o seu cão mais ou menos isso. Ele tem que enfiar o nariz ali em tudo. E ele anda o tempo inteiro no passeio com o nariz no chão. Olha que desnecessário. Os cães não precisam disso. Se o cão tá o tempo todo com o nariz no chão, não é um passeio saudável. É um passeio estressante. Que vai deixar o seu cão ansioso o tempo inteiro. Ele não consegue relaxar. Porque ele tá sempre ativo ali, ó, procurando cheiros e querendo entender o que tá acontecendo. O passeio tranquilo é o seu cão tá numa boa. Porque ele já sente os cheiros por aqui. Tem outros cães ali? Tá tudo bem. Os cheiros estão aqui. Inclusive, uma das coisas que os cães bem socializados fazem é balançar a cauda para poder espalhar o cheiro. Porque ele sabe que os cães não precisam chegar até ele para cheirar ele. Então, o seu cão andar pela rua cheirando tudo não é uma forma boa de se passear com o cão. Se isso está acontecendo, opa, peraí, vamos aumentar as atividades sensoriais, vamos aumentar as atividades, os truques que o nosso cão aprende dentro de casa, comandos que a gente vai dar para ele, aumentar o enriquecimento ambiental, oferecer a comida de uma forma diferente, deixar o seu cão mais seguro, para ele não precisar ficar enfiando o nariz em tudo. E o mesmo acontece com o colado em você. Imagina o cão que está tão desconfortável num passeio que ele precisa ficar procurando abrigo em você o tempo inteiro. Ele não consegue se distanciar de você. Ele não consegue explorar outras coisas. Tudo para ele é preocupante. Ele tem medo de tudo. Então não é saudável também o seu cão ficar colado em você ali andando, você puxando ele ali no meio das suas pernas, e hora passa para cá, hora passa para lá, até passa no meio das suas pernas. Durante o passeio isso não é saudável. A melhor opção é o cão tranquilão, bonitão aqui, maravilhoso, sabendo tudo o que está acontecendo. Essa é a melhor forma. Aí eu entrei numa questão aqui de como atravessar a rua com o seu cão. E aí eu pus só brincandinho aqui, ó. Na faixa ou correndo. Você olhar e falar, opa, agora dá, vamos atravessar. Não que seja ruim você atravessar a rua com essa segurança, você olhar para os lados e ver, tá tudo ok, vem cachorro. E ele vem junto com você. Mas olha que independência você dá pro seu cão, o que controle emocional, autocontrole você dá pro seu cão, se você ensina a atravessar na faixa. Ou seja, toda vez que você chega próximo de uma faixa para atravessar, o seu cão espera. E provavelmente até sente, olha que legal, ele pega e senta ali, ó. E fica numa boa com você esperando até a hora que você fala, vamos, podemos ir. E aí vocês atravessam na faixa. Não só por uma questão de ser mais seguro falando de trânsito, mas porque pro seu cão é muito seguro isso. Ele saber exatamente como atravessar uma rua. Nunca ir ansiosamente e você parar e ele continuar. Olha que perigoso que é isso. Então é legal você fazer sempre isso. Sai uma vez para passear e faça só isso. Fica atravessando a rua de lá para cá.
pede pro seu cão sentar, vai estimulando ele a isso, uma coisa que ele já faça dentro de casa, que aí ele pode repetir isso fora de casa. Então, por segurança emocional do seu cão e autocontrole, é importante vocês atravessarem na faixa e fazer todo esse processo, para sempre que ele vê uma faixa, ele senta e fala, opa, vamos atravessar. Olha que seguro, olha que gostoso, e você aumentou a comunicação com o seu cão ainda. Sempre é essa a melhor ideia. Última pergunta aqui, ó. Como fazer o seu cão se comportar fora de casa? Acho que tudo isso que a gente falou agora é um combo de como você deve fazer, o que você deve fazer para o seu cão se comportar, ou seja, agir da mesma forma, ficar tranquilo fora de casa. E aí eu dei a opção aqui de brigando, você briga com ele para ele se comportar, ou você fica com um petisco. Você leva um petisco para a rua para oferecer para o seu cão. Olha que legal que eu vou falar agora, anote aí, abra seu ouvido, aumenta aí. Alimentação é uma coisa que o cão sempre vai querer. É uma questão de sobrevivência para o seu cão. Porém, quando o seu cão está dentro de uma situação desconfortável e provavelmente até medo, não há alimento. Não há alimento que tire o foco dele ou que ajude ele a se controlar. Você pode até colocar para o nosso mundo. Se você gosta de comer uma coisa muito boa, aí você está no meio de um assalto ou de um terremoto e alguém fala, não, come aqui, ó. Vai estar tudo tranquilo, come aqui. Você não vai querer comer, você vai dar um tapa naquilo e falar, não quero ver isso agora. É a mesma coisa que acontece com o seu cão. Ele tá na rua, você não vai fazer ele se comportar porque você tá com um petisco na mão. Você não vai fazer ele se comportar brigando com ele. Lembra a questão de você puxar a coleira? Você tá aumentando a dificuldade dele. Ele já está com dificuldade, está se comportando de uma forma diferente, porque ele tá com uma dificuldade de lidar, seja por medo, seja por ansiedade. E aí você pega e briga. Você aumenta a dificuldade, porque além de tudo tem você agora do lado do seu cão ali, enfiando, aumentando o nível de dificuldade para ele, inserindo uma coisa difícil para ele. Então essa não é a melhor forma, nem brigando e nem dando petisco para o seu cão. Você precisa fazer dentro de casa. Você precisa criar comportamentos, aumentar o repertório do seu cão, desenvolver a autoconfiança do seu cão. E aí fora de casa você vai generalizando isso. Porque o seu cão já conhece dentro de casa. E você vai facilitando. Você vai fazendo passeios em lugares mais calmos, mais tranquilos, para o seu cão conseguir fazer essas situações fora de casa. Então pensa sempre nisso. A gente precisa primeiro que o nosso cão tenha um repertório muito bom dentro de casa. Senão fora de casa ele não vai ter o que oferecer. Ele não vai saber passar isso. É como a gente fala com relação a instinto. O nosso instinto também é muito forte, mas os dos cães, se você não apresenta nenhum outro tipo de comportamento para o seu cão, o instinto dele vai estar sempre mais forte. Sempre. E aí não vai ter nada que você faça para superar esse instinto dele. Como que a gente faz então para o cão ganhar desse instinto? A gente faz atividades com ele, desenvolvendo o autocontrole, aumentando o repertório de comportamentos, aumentando a comunicação, melhorando a comunicação entre você e ele, para que ele tenha opções, para que ele consiga, generalizando comportamentos que ele já conhece em alguma situação para outras. Porque você aumenta o repertório, você aumenta o nível de comportamentos que o seu cão conhece que podem superar esse instinto. A hora que o instinto vem, ele tem um monte de comportamento enraizado aqui, super forte, para poder superar esse instinto. Se não é sempre o instinto que vai falar mais alto, o seu cão sempre vai se comportar diferente fora de casa. E aí a pergunta era, por que você acha que os cães se comportam diferente na rua? Vamos ver as perguntas aqui, ó. Ixi, eita. Não vai dar para responder tudo. Ó, vou pegar essa daqui porque é bonitinha essa daqui, bonitinha. Porque os donos ficam no celular ou conversando e não dão atenção pro cão no passeio. Acho que é esse o resto da pergunta, da resposta. Pro cão no passeio. Lembra, isso aqui é muito legal. E isso vai influenciar diretamente o comportamento do seu cão fora de casa, sem dúvida nenhuma. Porque o passeio, ele não é só do cão. Nunca foi e nunca será. E nunca deve ser um passeio só do cão. É o seu passeio com o seu cão. É um momento de interação. Que vocês vão aprender outras coisas, fazer outras coisas. Se comunicar fora de casa. Generalizar coisas que vocês já fazem fora de casa. Olha que legal isso. Mas você ficar no passeio sem dar a atenção para o seu cão, sem participar disso, sem dúvida nenhuma, é um prato cheio para o seu cão se comportar diferente. Porque ele fica por conta. E aí você pode, de repente, puxar ele em algum momento, quando ele quis fazer alguma coisa e você puxou ele porque você não estava prestando atenção. Ou ele foi atravessar uma rua e aí você não estava prestando atenção. Ou ele foi se envolver em uma situação perigosa e você não estava prestando atenção. Isso tudo vai modificar o comportamento dele fora de casa. Inclusive com relação à coleira, que a gente já falou. O seu cão não vai ter uma relação boa com a coleira e vai começar a desenvolver outros tipos de reações e reatividade com relação à coleira
simplesmente porque você nem prestou atenção o que a coleira estava causando no seu cão. O seu cão não estava nem tranquilo, ou ele estava querendo chegar em algum lugar e tentando fazer uma comunicação com você, e você nem ligou. Então isso aqui é bem... Eu peguei só para dar uma puxão de orelha. Os donos que ficam no celular, passeio é uma coisa interativa que você faz com o seu cão. É um momento para você se relacionar com o seu cão. Essa é a melhor opção e sempre será. É uma das grandes formas do seu cão se comportar também fora de casa, dentro daquilo que você considera se comportar. Aí, para finalizar aqui, eu vou colocar quais são as consequências, então, de você achar normal ou não preparar o seu cão para poder se comportar igual ou ter os mesmos repertórios de comportamentos fora de casa. As consequências são: você vai evitar sair com o seu cão, porque é muito difícil, é muito estressante tanto para você quanto para ele. Então você vai parar de levar ele para os lugares com você, vai parar de viver a vida com o seu cão, de oferecer à sociedade a qualidade de vida que o seu cão merece ter, simplesmente porque você não conseguiu preparar ele ou não tentou preparar ele para passear, ou para sair de casa e se comportar igual, ter condições de se comportar. Lembra que a responsabilidade é nossa. Ele não sabe como se comportar lá fora. Ele não conhece esse mundo totalmente diferente. Então isso vai acontecer. Ou você vai parar de passear e evitar de levar ele nos lugares, ou seja, seu cão vai ficar sem uma vida social muito boa. Ou você vai começar a fazer passeios e sair com ele só em lugares onde não tem ninguém. Vai ser uma socialização muito pobre. À noite, onde os estímulos são mais baixos. Então você vai tirar o seu cão da vida social. É uma consequência muito ruim. Você não perceber que o seu cão precisa se comportar igual dentro e fora de casa. E a nossa responsabilidade é permitir que ele consiga fazer isso. É dar essas ferramentas para ele. Aumentar esse repertório dele. Generalizar. A partir de agora você vai sempre pensar: vou generalizar. Meu cão só senta quando eu tenho petisco. Tá, então primeiro de tudo, vou sentar com ele com petisco aqui na sala, aqui na cozinha, aqui na sacada, aqui no banheiro, aqui em cima da cama, aqui em cima do vaso sanitário. Não importa. E aí depois você começa a tentar fazer isso na rua. Primeira coisa é generalizar isso em todos os lugares, em todos os momentos, com comportamentos que o seu cão já conhece, para dar força para esses comportamentos e o seu cão conseguir se controlar, ter autocontrole com relação aos instintos dele. Os instintos sempre vão estar ali, o que é maravilhoso, o que é ótimo, mas o seu cão saber lidar com isso e principalmente conseguir comunicar isso para você quando ele quer ou quando ele não quer fazer alguma coisa, é a melhor coisa, é a melhor forma. É o melhor jeito de você ser os melhores amigos dos nossos cães. É para isso que a gente está aqui, para ouvir e entender os nossos cães e oferecer o que tem de melhor. Possibilitar que ele consiga fazer as coisas e participar da nossa vida. Nunca ache normal as coisas. Normal é aquilo que você consegue e gosta de fazer com o seu cão. Então a gente aumenta cada vez mais isso. Cada vez mais essas situações têm que continuar se repetindo. Isso sim é você dar uma qualidade de vida para o seu cão. Isso sim vai permitir com que seu cão seja igual na sua casa, na casa da sua avó, na casa do seu vizinho, na rua, no shopping, no parque, no balão, no avião. É isso que a gente vai conseguir fazer e aumentar a nossa vida com o nosso cão e tudo que a gente faz com eles. Muito obrigado a todos que estiveram aí nessa quarta-feira maravilhosa. Agradeço demais. Espero que a gente tenha conseguido melhorar um pouco o nosso relacionamento com os cães, mudar um pouco algumas coisas que a gente acreditava ou não, aprender coisas novas e melhorar cada vez mais o relacionamento que todos os cães têm com todo mundo. É uma obrigação nossa repassar essa informação adiante. Muito obrigadão, até logo. Valeu, Mariana, obrigado, Neia, Simone. Um abraço a todos que participaram. Desculpa se eu não respondi, ficou uma pergunta pendente aqui. Mas vida que segue. Semana que vem estamos aí. Um beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau.